Olá, professor e professora da Escola Sabatina. Seja bem-vindo à Palavra em Foco, o resumo do estudo semanal da lição da Escola Sabatina. E hoje nós vamos falar sobre o tema de número 6, o mistério do Evangelho, onde temos o verso para memorizar no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 20 e 21, onde lemos o seguinte: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Querido professor, é importante você fazer o seu aluno pensar que Paulo ele compreendia a importância que a cruz de Cristo trouxe para a pregação do Evangelho, que o impacto foi muito grande, não só na vida dos judeus, mas também dos gentios. Ele destaca a importância de compreender a transformação da visão quando eu entendo a cruz de Cristo no plano da salvação. E o mistério que ele apresenta é dizer que os gentios agora fazem parte tanto do corpo de Cristo como também da igreja. Imagine, foi algo revelador para os judeus daquela época, aceitar os gentios como também parte do corpo de Cristo. Nós queremos que você também faça um quebra-gelo ali com os seus alunos e queremos apresentar aqui duas perguntas propostas. É tão interessante quando a gente tem um mistério guardado, algo que só nós sabemos, e imagine agora saber isso para transformar a vida de outras pessoas. Então a primeira pergunta que você vai fazer é a seguinte: você já viveu como se fosse guardião de um grande e glorioso mistério? Um mistério que mudou a sua vida e que também pode mudar a vida de outras pessoas? A segunda pergunta é: você já compartilhou o Evangelho de Cristo Jesus como se fosse o maior e o melhor de todos os mistérios? Faça os seus alunos meditarem sobre isso. O pensamento-chave da lição dessa semana é: o mistério do Evangelho é saber que a inclusão dos gentios estão no plano da salvação. E nós queremos aqui resumir a lição em 3 pontos principais. O primeiro é a oração de Paulo e o ideal que ele tinha para a igreja de Efésios. Ele ora no capítulo 3, pedindo a Deus para que os efésios compreendam a importância de aceitar os gentios no meio da igreja. E esse é o ideal que ele espera para os cristãos de Efésios, que eles possam receber esses gentios como também parte da igreja. Por isso, Paulo ele se coloca como o mais humilde de todos os crentes, o mais pecador também, porque ele para pensar da importância e da honra que ele recebeu de Deus de levar essa verdade ainda não conhecida para todos os cristãos da época. Mas Paulo ele não se acha o primeiro disso, ele não se acha o que está trazendo essa novidade. Ele entende que essa verdade ela vem desde o começo. Deus só revela agora com a vinda de Cristo e a sua morte na cruz. O segundo ponto que nós gostaríamos que você apresentasse é que a salvação ela é oferecida para todas as pessoas. Paulo destaca que ele foi encarregado de revelar esse mistério, que antes era conhecido sobre a inclusão dos gentios no plano da salvação, mas que é uma verdade surpreendente e transformadora. Por isso que ele progrediu, mostrando que o seu principal objetivo como chamado por Cristo era levar essa verdade para todas as pessoas. De forma incansável, ele trabalhou para que isso acontecesse. E o terceiro ponto é apresentar que a salvação pela graça vem mediante a fé. Em Efésios capítulo 3, versículo 10 e 11, ele nos mostra que através da inclusão dos gentios no plano da salvação, a igreja agora se torna um instrumento pelo qual a multiforme sabedoria de Deus é revelada. E essa revelação não é apenas para a terra, ela também é para os lugares celestiais, perante os principados e potestades. A inclusão dos gentios na igreja faz com que nós entendemos que a igreja tem essa responsabilidade
de incluir todas as pessoas. E é por isso que fazemos parte da igreja hoje também. Para finalizar o resumo dessa lição, nós queremos que você faça a aplicação desse tema. E nós temos a proposta de 3 perguntas. A primeira é: de todas as ações de Deus que Paulo louva em Efésios capítulo 3, qual é a mais inspiradora para você? Segunda, no teu entendimento, a igreja é uma revelação do plano da salvação de Deus para todo o universo? E de que maneira isso acontece? E a terceira pergunta é: como a unidade de Cristo, da igreja em Cristo, a unidade das famílias e a unidade da sociedade são parte essencial da revelação salvífica da graça e do poder de Deus? Fazendo isso, você vai fazer com que os seus alunos percebam o quanto é importante receber todas as pessoas, sem fazer distinção. Uma vez que na lição da semana passada, nós vimos que a cruz de Cristo veio para quebrar toda e qualquer barreira que nos impede de chegar na salvação. Eu desejo que você tenha uma ótima escola sabatina, que Deus abençoe você, professor, e que Ele te ilumine para levar a sua unidade até os pés de Jesus.